Preste atenção nesta imagem. Você conseguiria dizer quantas pessoas estavam nesse show? 5.000? 15.000? Difícil saber. Afinal, esses números são apenas palpites. Se tivéssemos alguns dados concretos, aí sim esses palpites poderiam virar estimativas. Estimar o público de um show ou de um comício é apenas uma das coisas que vamos aprender na aula de hoje. Olá, na aula de hoje vamos falar sobre geometria e medidas. No primeiro tema são as unidades de medida, comprimento e massa. O comprimento de segmento de reta de extremidades A e B é a distância entre dois pontos distintos ou não A e B. Quando queremos medir o comprimento de algo, podemos usar as medidas em quilômetros, centímetros, milímetros ou metros. O metro é a unidade padrão de medida de comprimento. A massa de um corpo é um número determinado pela comparação com a massa de outro corpo, tomado como padrão. Para medir a massa de um objeto, usamos outras unidades de medida, como a tonelada, o grama, o miligrama e o quilograma. Observe o exemplo a seguir. Ana convidou uns amigos para um café da tarde em sua casa e pretende servir pães de queijo para o lanche. Na panificadora mais próxima à sua casa, o quilo do pão de queijo custa R$20. Quantos quilogramas Ana consegue comprar com R$9? Para descobrir, basta fazermos uma regra de 3 simples. Se 1 quilo custa R$20, X quilos custam R$9. Então, 20x equivalem a 9. Dividindo 9 por 20, concluímos que Ana pode comprar 0,45 kg. Ou seja, com R$9, Ana conseguirá comprar 450 gramas de pães de queijo. Para chegar em casa com seus pães de queijo, Ana precisa percorrer 210 metros. Digamos que seus passos têm, em média, 60 centímetros. Quantos passos ela dará até chegar em casa? Para calcularmos, basta dividirmos 210 por 0,6, que são 60 centímetros convertidos em metros. Ou seja, Ana dará 350 passos da panificadora até a sua casa, para então poder servir os pães de queijo a seus amigos. Vamos ver outro exemplo. Este livro tem 1000 folhas que totalizam 8 centímetros de espessura. A massa de cada folha é de 1,5 gramas e a de cada capa é de 20 gramas. Qual será a espessura que cada uma das folhas e a massa do livro? Para descobrirmos a espessura de cada folha, vamos dividir o valor que representa o conjunto delas, 8 centímetros, pelo número de folhas, 1000. Temos então o valor de 0,008 centímetros, ou 0,08 milímetros. É essa a espessura de cada folha. Já para sabermos qual a massa do livro, vamos multiplicar a massa de cada folha pelo número de folhas, ou seja, multiplicar 1,5 gramas por 1000, o que dá 1.500 gramas. E em seguida adicionar as duas capas, 20 gramas cada uma, totalizando 1.540 gramas. O nosso próximo assunto são as unidades de área, volume e capacidade. A área de uma superfície é um número obtido pela comparação com outra superfície, tomada como padrão. Esse conceito é muito importante, por exemplo, quando se vai comprar ou vender um terreno. As unidades de áreas mais usadas são metro quadrado, quilômetro quadrado e centímetro quadrado. A forma para se calcular a área de um quadrado, cujos lados medem L,
em qualquer unidade de comprimento é dado por área igual a L ao quadrado. Por exemplo, se um quadrado tem 5 centímetros de lado, sua área é de 5 centímetros ao quadrado, ou seja, 25 centímetros quadrados. Existem fórmulas para calcularmos a área de diversas figuras geométricas. Vamos ver algumas delas. A área de um retângulo pode ser calculada com a fórmula área igual a base vezes altura, ou seja, A igual B vezes H, em que o B é a base e o H é a altura do retângulo. Imagine que os quadrados que formam essa figura medem 1 centímetro quadrado cada. Ao multiplicarmos a base pela altura, obtemos o mesmo resultado do que se contássemos os quadrados um a um. Em ambos os casos, 12. Por exemplo, qual a área do monitor de computador que tem base 34 centímetros e altura 27 centímetros? Então, temos a fórmula A igual a B vezes H. Ou seja, a área é igual a 34 vezes 27. Assim, a área total do visor é de 918 centímetros quadrados. Ou seja, no visor desse monitor cabem 918 quadrados com 1 centímetro de lado. Um retângulo é um tipo de paralelogramo em que todos os ângulos são retos. Como podemos ver na animação, a área de qualquer paralelogramo equivale à de um retângulo de mesma base e altura. Portanto, a mesma fórmula pode ser usada para calcularmos a área de um polígono desse tipo. A é igual a B vezes H. Se seccionarmos um paralelogramo ao meio, obteremos 2 triângulos cuja área será equivalente à metade da área do paralelogramo em questão. Portanto, para sabermos a área de um triângulo, usamos a fórmula área igual base vezes altura sobre 2. Vamos fazer uma aplicação desses conceitos. Observe este sólido. Essa face triangular tem 20 centímetros de base e 10 centímetros de altura. Qual será a quantidade de papel necessária para cobrir essa face? Calculando a área dessa face do sólido, temos 20 vezes 10 sobre 2, ou seja, 200 sobre 2, que são 100 centímetros quadrados. Logo, serão necessários 100 centímetros quadrados de papel para cobrir a face triangular do sólido. Vejamos agora a área do círculo. Ela é dada pela seguinte equação: A igual a πr ao quadrado. Vamos calcular a área usando o valor de π aproximado para 3,14. Digamos que o raio deste disco seja 11 centímetros. A área é igual a A igual 3,14 vezes 11 ao quadrado, ou seja, a área é igual 3,14 vezes 121, totalizando 379,94 centímetros quadrados. Vamos então falar sobre o volume. O volume de um sólido é um número obtido pela comparação com outro sólido, tomado como padrão. Para medir o volume, as unidades mais utilizadas são centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico. Para obtermos o volume de um cubo, basta usar a fórmula V é igual a L ao cubo, em que L é a medida da aresta desse cubo. Vamos então descobrir o volume deste cubo. Para determinarmos o volume, devemos medir o comprimento de qualquer aresta desse cubo, já que todas as arestas têm o mesmo tamanho. A aresta deste cubo vale 10 centímetros. Logo, seu volume será 10 centímetros ao cubo, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Ou seja, nesse cubo cabe 1000 cubos com a aresta de 1 centímetro. E para calcularmos o volume de um bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo, para isso usamos a fórmula V igual a A vezes B vezes C, onde A, B e C são as dimensões do bloco. Qual é o volume, por exemplo, deste sólido? As medidas são 40 centímetros por 50 centímetros por 50 centímetros. Como esse sólido é um paralelepípedo, então seu volume
é V igual 40 centímetros vezes 50 centímetros vezes 50 centímetros, totalizando 100 mil centímetros cúbicos. Digamos que eu queira enviar essa caixa e a empresa que faz o transporte cobre de taxa de envio R$ 1.500 por metro cúbico. Quanto vou pagar pelo envio dessa caixa? Lembrando que a caixa tem 100 mil centímetros cúbicos e a taxa de envio é cobrada por metros cúbicos, devemos primeiramente converter os 100 mil centímetros cúbicos em metros cúbicos. Como 1 metro é igual a 100 centímetros, temos que 1 metro cúbico equivale a 100 centímetros cúbicos, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. Se 1 milhão de centímetros cúbicos equivale a 1 metro cúbico, utilizando a regra de 3, nós chegamos que 100 mil centímetros cúbicos equivalem a 0,1 metro cúbico. Se o preço por metro cúbico é de R$ 1.500, então teremos 0,1 vezes R$ 1.500, que é igual a R$ 150. Logo, o preço a ser pago pelo envio da caixa é de R$ 150. Agora vamos aprender como se calcula o volume de um cilindro. Para isso, utilizamos a fórmula V igual πr² vezes a altura. Imagine, por exemplo, um poste que tem a forma de um cilindro. Ele mede 4 metros de altura e o diâmetro de sua base é 40 centímetros. Se quisermos saber qual o volume de concreto usado na construção deste poste, devemos utilizar a fórmula V igual πr² vezes H. Note que o diâmetro é 40, portanto o raio são 20 centímetros. Assim, o volume dado será π vezes 20 ao quadrado vezes 400. Utilizando o valor de π aproximado 3,14, teremos que o volume será 3,14 vezes 400 vezes 400, totalizando 502.400 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume é igual a 0,502.400 metros cúbicos, que é aproximadamente 0,50 metro cúbico, ou seja, a metade de 1 metro cúbico. Vamos falar agora sobre capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente. Para medi-la, a unidade mais usada é o litro, que equivale a 1 decímetro cúbico. O principal submúltiplo do litro é o mililitro. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. E como o metro cúbico se relaciona com o litro? Como 1 metro é igual a 10 decímetros, temos então que 1 metro cúbico é igual a 10 decímetros ao cubo. Logo, 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. Sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, concluímos então que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Associado ao volume, existe ainda o conceito de densidade, que é a razão entre a massa e o volume de um corpo. Vejamos 2 exemplos. Primeiro, se uma bola de ferro tem 76 gramas de massa e 10 centímetros cúbicos de volume, sua densidade é D igual massa sobre volume. D igual 76 gramas sobre 10 centímetros cúbicos, ou seja, D igual 7,6 gramas por centímetros cúbicos. Ou seja, em cada centímetro cúbico do volume da bola de ferro, encontramos 7,6 gramas de ferro. Segundo exemplo, se uma bola de isopor tem 1 grama de massa e 10 centímetros cúbicos de volume, qual é a sua densidade? Ora, a densidade é dada por massa sobre volume, ou seja, a densidade é igual a 1 grama sobre 10 centímetros cúbicos, ou ainda 0,1 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, em cada centímetro cúbico do volume da bola de isopor, encontramos 0,1 gramas de isopor. Observe que 1 centímetro cúbico de ferro encontramos mais massa que em 1 centímetro cúbico de isopor. Por isso dizemos que o ferro é mais denso que o isopor.
Lembra-se da imagem do começo da aula? Vamos transformar aqueles palpites em uma estimativa? Digamos que a área ocupada pelo público é aproximadamente igual à de um retângulo medindo 40 por 60 metros. Vamos supor que ali tenha, em média, 4 pessoas por metro quadrado. Fazendo os cálculos, temos A igual 40 metros vezes 60 metros. A igual 2.400 metros quadrados. Como em cada metro quadrado tem em média 4 pessoas, temos que o total de pessoas é igual a N igual 2.400 vezes 4. N igual 9.600 pessoas. Ou seja, 9.600 pessoas estiveram nesse evento. Muito bem, meus amigos. Vamos então falar mais um pouco sobre estimativas e arredondamentos. Como vimos na situação anterior, esse recurso é muito usado, por exemplo, pela imprensa para informar o número de pessoas que estava em determinado evento, como um comício ou um show gratuito. Uma estimativa é diferente de uma contagem. É uma espécie de palpite com base em elementos objetivos. Afinal, muitos valores com que trabalhamos são estimados. Se alguém lhe perguntar as horas, por exemplo, você pode dizer, são 5h15. Mas e quantos segundos? Mesmo que você diga que são 5 horas, 15 minutos e 22 segundos, ainda faltam os décimos, os centésimos, os milésimos de segundo, etc. O mesmo acontece se você diz que sua altura é 1,72 m. Ainda faltam os milímetros, os micrômetros, etc. Na prática, quando os cálculos envolvem medidas, usamos números aproximados ou arredondados. Veja este exemplo. Um reservatório de combustível tem a forma interna de uma esfera de 4 metros de raio. Sabemos que o volume de uma esfera pode ser calculado com a fórmula 4/3 de πr ao cubo. Utilizando o valor aproximado de π de 3,14 e raio igual a 4 metros, temos que o volume será 4/3 vezes 3,14 vezes 4 ao cubo, ou seja, 267,95 metros cúbicos. Já se usarmos a aproximação de π de 3,1416, chegaremos ao seguinte resultado: 4/3 vezes 3,1416 vezes 4 ao cubo igual 268,08 metros cúbicos. Se realizássemos esse cálculo com 9 casas decimais para π, chegaríamos ao número para o volume dessa esfera. Cada vez que utilizamos uma aproximação para o π, incorremos em um erro. Esse erro diminui à medida que aumentamos o número de casas decimais para o valor de π. Uma das formas de efetuarmos o arredondamento de um número é usar a seguinte regra. Se o algarismo que vai ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescentamos 1 ao primeiro algarismo à sua esquerda. Se o algarismo que for eliminado for menor que 5, nenhuma alteração deve ser feita. Vamos ver o exemplo do arredondamento do número 7,5817. Para 3 casas, após a vírgula, teremos 7,5817 é aproximadamente igual a 7,582. Para 2 casas, o 7,5817 é aproximadamente igual a 7,58. Para uma casa, após a vírgula, o mesmo número 7,5817 é aproximadamente igual a 7,6. O próximo tema na aula de hoje é o Teorema de Tales. Tales foi um matemático grego que vivia na cidade de Mileto e é reconhecido como o criador da geometria dedutiva. Por volta do ano 600 a.C., ele determinou matematicamente a altura da pirâmide de Quéops, a maior das pirâmides egípcias. O segredo de Tales foi integrar a matemática à lógica,
Ele se baseou em algumas hipóteses fundamentais e fez algumas deduções até que, finalmente, chegasse a uma conclusão. Mas como ele procedeu? Tales fincou no chão, a uma distância conhecida da pirâmide, uma vara com altura V. E como o dia estava ensolarado, ele pôde medir a extensão da sombra projetada por essa vara. Deste modo, o matemático pôde estabelecer a seguinte relação: B sobre A mais B é igual a V sobre H maiúsculo. Nesta relação, somente a altura da pirâmide era desconhecida. A ideia particularizada do Teorema de Tales pode ser conferida nesta figura. Nela, temos que, se F, G e H são retas duas a duas paralelas e cortadas pelas transversais R e T, então AB para BC igual MN para NP, em que AB, BC, MN e NP são as medidas dos respectivos segmentos. Vamos ver um exemplo. As retas A, B e C são duas a duas paralelas. Vamos usar o Teorema de Tales para descobrir a medida do segmento AB. 3 está para X, assim como 3,3 está para 2,2. Utilizando a regra de 3, teremos que 3,3x é igual a 3 vezes 2,2, ou seja, x é igual a 2. De forma mais geral, o Teorema de Tales pode ser assim enunciado. Se um feixe de retas paralelas é cortado por duas transversais, a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Sendo assim, temos que AB divididos por BC igual a MN divididos por NP, em que AB, BC, MN e NP são as medidas dos segmentos AB, BC, MN e NP, respectivamente. Um dos resultados mais importantes da matemática é o Teorema de Pitágoras. Embora tenha esse nome em homenagem ao matemático grego que viveu no século VI a.C., já era conhecido pelos babilônios. Esse teorema demonstra que, em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos ver agora algumas aplicações do Teorema de Pitágoras. Ele serve, por exemplo, para calcular a medida da diagonal de um quadrado ou de um retângulo. Pense em um quadrado de 4 centímetros de lado. Temos então que D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado é igual a 32. D é igual a raiz quadrada de 32. D é igual a 4 raiz de 2 centímetros. Fazendo raiz de 2 aproximadamente igual a 1,4 centímetros, temos D aproximadamente igual a 5,6 centímetros. Ou seja, um quadrado com 4 centímetros de lado tem uma diagonal com a medida aproximada de 5,6 centímetros. Observe o exemplo a seguir. Antônio quer construir uma escada que, afastada 2 metros de uma parede, alcance uma janela que fica a 3 metros do chão. Qual deve ser o comprimento dessa escada? Para descobrir, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Então, A ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado igual a 4 mais 9. A ao quadrado igual a 13. A igual a raiz de 13 metros. O comprimento da escada que Antônio quer construir é aproximadamente igual a 3,6 metros. A máquina do corpo humano tem limites, mas é assombroso que não se saiba quais são eles. Basta ver a capacidade de explosão dos grandes velocistas. Sabia que em uma hipotética corrida
Entre um atleta de elite e um carrão esportivo, a máquina de carne e osso seria capaz de largar na frente e sustentar a vantagem por 10 metros? É quase inacreditável. Esta é a evolução de recordes mundiais de algumas modalidades esportivas na categoria masculina. Curiosamente, em 1991, foram estimados valores limites para algumas modalidades, isto é, valores que o homem nunca poderá ultrapassar. Será mesmo que não? Corrida de 100 metros rasos, Seul, 1988, Carl Lewis, 9 segundos e 92 centésimos. Atenas, 1999, Michael Green, 9 segundos e 79 centésimos. Pequim, 2008, Usain Bolt, 9 segundos e 69 centésimos. Limite estimado, 9 segundos e 58 centésimos. Salto com vara, Nice, 1988, Sergei Bubka, 6 metros e 6 centímetros. Sestriere, 1994, Sergei Bubka, 6 metros e 14 centímetros. Limite estimado, 7 metros e 82 centímetros. Salto em altura, San Juan, 1989, Javier Sotomayor, 2 metros e 44 centímetros. Salamanca, 1993, Javier Sotomayor, 2 metros e 45 centímetros. Limite estimado, 2 metros e 72 centímetros. Salto em distância, Cidade do México, 1968, Bob Beamon, 8 metros e 90 centímetros. Tóquio, 1991, Mike Powell, 8 metros e 95 centímetros. Limite estimado, 10 metros e 32 centímetros. O que você acha? Esses limites serão ultrapassados algum dia? O corpo humano possui cerca de 30 bilhões de células. Em média, o comprimento de cada célula é de 0,2 milímetros. Se essas células pudessem ser colocadas uma ao lado da outra, qual seria o comprimento da fila em metros e em quilômetros? Para determinar o comprimento de todas essas células colocadas lado a lado, devemos multiplicar o total de células pelo comprimento médio de cada célula. Logo, vamos ao esquema. 30 bilhões vezes 0,2 milímetros nos dá como resposta 6 bilhões. Ora, mas 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Assim, se multiplicarmos esses 6 bilhões por 0,001, teremos como resposta 6 milhões de metros. Como 1 metro é igual a 0,001 quilômetros, multiplicando esse valor por 0,001, teremos a resposta final em 6.000 quilômetros. O próximo exercício é: os lados da base de um tanque em forma de um bloco retangular medem 0,8 metros e 1,2 metros. Ao mergulhar completamente no tanque, uma pessoa faz o nível da água subir em 0,075 metros. Qual o volume dessa pessoa em metros cúbicos? Nesse caso, o volume da pessoa corresponderá ao volume da água deslocada. Assim nós temos, vamos ver o esquema. O volume é dado por 1,2 metros vezes 0,8 metros vezes 0,075 metros.
A multiplicação nos dá como resposta 0,072 metros cúbicos. Ora, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, nós vamos ter que o volume final será dado por essa resposta 0,072 vezes 1.000, o que corresponde a 72 litros. Logo, o volume aproximado dessa pessoa é de 72 litros. Mais um exercício. Pretende-se fazer uma estimativa do número de árvores existentes em um terreno de forma retangular, com dimensões iguais a 92 metros e 215 metros. Há, em média, 2 árvores por metro quadrado. Como podemos estimar o número de árvores desse terreno? E qual o valor estimado? Primeiro devemos determinar a área do terreno, que é dado por base vezes altura, ou seja, ao esquema. A área é igual a 92 metros vezes 215 metros, resultando em 19.780 metros quadrados. Como cada metro quadrado tem uma média de 2 árvores, temos que o total de árvores será a multiplicação desse 2 pelo número encontrado, ou seja, N é igual a 19.780 vezes 2, totalizando 39.560 árvores. Dada a figura, calcule o valor de x. Ora, note que nós temos aqui 3 retas paralelas, 2 a 2, R, S, T, e 2 retas transversais, A e B. Para esse segmento aqui, 30 unidades de comprimento, para esse que é o desconhecido x, para esse segmento 28, para esse 42. Assim, nós vamos aplicar o teorema de Thales. 30 está para x, assim como 28 está para 42. Portanto, 28x é igual a 30 vezes 42. Ou seja, o valor de x é igual a 45 unidades de comprimento. Outro exercício. Qual é a medida da altura desta pirâmide? Sabendo que a base é um quadrado com 24 metros de lado e que a altura da face lateral é de 20 metros. Vamos ao nosso mapinha. Nós temos aqui a figura de uma pirâmide. A informação é que a base da pirâmide mede 24 metros. Nós queremos saber quem é essa altura, que eu vou chamar de H. Ora, esse valor desse triângulo retângulo, na verdade, é a metade desse aqui. Portanto, ele vale 12. E temos na informação do exercício que a altura lateral aqui é de 20. Portanto, nós temos aqui um triângulo retângulo e podemos aplicar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, h ao quadrado mais 12 ao quadrado. Queremos saber a altura, portanto, a altura ao quadrado é 400 menos 144, ou seja, a altura ao quadrado é 256 e, portanto, a altura corresponde ao valor de 16 metros. Aqui termina a aula de hoje. Bons estudos. Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras. Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.